Olá, bem-vindo ao Entra na Roda Talks. É um prazer ter vocês aqui todas as semanas. Para quem não sabe, nós trazemos conteúdos aí referente à perinatalidade, desde as tentativas de gravidez, a própria gestação, falamos sobre famílias plurais, puerpério e estamos indo até a menopausa. Então, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e siga aí os próximos programas. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Grise. Oi, tudo bem? E com a Flávia Carvalho Pinto, que ela é empresária e ela fez um procedimento muito pouco conhecido ainda aqui no Brasil, chamado útero de substituição ou barriga solidária. Tudo bem, Flávia? Tudo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês por me chamar. Porque eu acho que essa é uma curiosidade e, na verdade, eu acho que abre espaço para reflexão, né? Abre caminhos para muita gente que está tentando engravidar e que está passando por uma dificuldade aí, né? De gestar, né? A Flávia já tem o Felipe vai fazer 1 ano. E é um moleque lindo, safado. Muito, né? Safadinho. Então, conta pra gente um pouco dessa história, né? Como é que surgiu isso? Quantos tratamentos você fez antes de passar, né, para essa possibilidade? Eu tinha acabado de me separar, aí eu já estava com 40 anos, aí eu falei, ixi, e agora? Eu fui começar a congelar meus óvulos, e daí fui fazer o processo de congelar, que também não é uma coisa fácil, nem simples. Não, você fica meio... Mas tem que fazer, né? E daí eu fiz esse processo e daí logo depois eu comecei a namorar o Guilherme e ele via que eu estava até já tomando as agulhas na barriga, né? Ah, você estava no processo de congelamento quando você conheceu Mais ou menos, seu eu marido. não estava falando direito, foram algumas vezes, então teve algumas vezes que eu estava até na casa dele e falei, dá licença, que eu vou ter que... Tomar uma injeçãozinha. E aí, vou ter que ir lá tomar uma injeção. Daí não é um assunto tão fácil quando você está namorando ainda, também até pouco tempo, 10 meses, eu tava, sei lá. E aí eu falei que eu queria ter um filho e que eu ia congelar meus óvulos se ele não topava. E ele também não tinha filhos. Daí ele, eu também quero, não sei o que, e aí o negócio acelerou. Aí eu comecei a novela. Aí começou a novela. Então, quer dizer, você já começou o congelamento de óvulos porque você tinha intenção de fazer uma maternidade independente. Eu tinha intenção. E aí você conheceu no meio do processo... Independente eu não sei. Não tinha passado pela minha cabeça, mas eu pensava em conhecer alguém e fazer, ou, sei lá, né? E já ter ali a sua ainda reserva. Não sabia, né? Tipo, tudo meio um passo de cada vez. E aí ele falou, eu quero, não sei o que. Eu falei assim, então, vamos lá, né? Porque é o momento, né? Eu tô no meu momento. O tal do relógio biológico, que é muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Mesmo. Então, tem que começar depois dos 35 mesmo. Isso não é papo de médico, assim. É que tem pessoas que tem com 45, tá bem ainda, né? Mas é raro, né? Eu acho que acho que essa geração que tá vindo já tá com essa cabeça, você precisa ter sabe? um óvulo de qualidade. Eu acho que é tudo uma preocupação a menos, sabe? Quanto tempo foi até achar esse embrião de qualidade? Quantas fertilizações? Eu fiz 10. 10 fertilizações. Eu fiz 10. Não deu vontade de desistir, Flávia? Assim, não. Dava vontade de mudar o plano, assim. Talvez, ou adotar, que era a minha última... A minha última ideia, assim, era o último... Se não der certo, eu estou disposta aí sim. Mas, por enquanto, durante o processo, eu falo assim, enquanto eu posso, eu vou, né? Enquanto eu tenho saúde, eu vou. Até que tive um esgotamento físico. Um burnout por conta do tratamento. Eu tive muito problema de saúde por causa dos tratamentos. Eu não sei se é por causa dos tratamentos, mas... com certeza chegou uma hora que eu falei que eu não... Depois de 10 tentativas e foram, quase 5 anos... Quase 5 anos. Eu tive muitos problemas de saúde no meio, que eu tive que parar os tratamentos. E paciência, né? Tem que ter muita paciência. E daí eu parava, ficava 6 meses sem fazer, mas porque eu tive um problema no olho, porque eu tive um problema na bexiga.
E daí, tanto que chegou na última vez, eu tinha só mais um embrião. Eu já tinha feito 10 tentativas, eu falei, por que vai dar certo no 11º, gente? E que eu tive um problema sério de bexiga, que era uma dor insustentável, que eu ainda fiz um tratamento com dor, porque o médico falou que ia melhorar, que se engravidasse. Eu falei, tá bom, foi no dia da transferência, eu tava com muita dor, eu até nem queria que desse certo. Porque você falou, como é que eu vou sustentar uma gestação? Eu falei assim, se eu tiver uma gestação com essa dor e não melhorar, durante os 10 dias que você espera para ver se o embrião vai grudar, eu tomei Tramal, escondido. Eu falei... Olha só, olha só. Escondido, eu falei, eu não vou ficar com essa dor. Não vou. É aquele misto de sentimento, né? Tomei se é pra ser assim, eu não quero. Tomei Toragesic, fiquei tomando remédio. Eu falei assim, ainda não entrou na corrente sanguínea. Teoricamente é um pouco isso. Sim. Até não sei, na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou resolver. Aí eu falei, mas imagina eu grávida com essa dor, não dá. E daí deu negativo. Acho que eu fiquei até aliviada. Eu falei, nossa. E daí eu cheguei pro Guilherme e falei, eu nunca mais piso numa clínica de fertilização. Não piso. Se for para eu fazer. Ele falou, mas a gente ainda tem um embrião. Eu falei, então, vamos, não sei o que eu vou fazer. O Felipe era o último embrião? Era. Aí eu falei, mas e agora? Assim, eu não faço mais. Não faço mais. Não faço. Aí ele falou, bom, então... Aí ele falou, vamos fazer uma barriga de aluguel nos Estados Unidos. Eu falei, mas gente, como é que eu vou levar o embriãozinho até lá? A burocracia, porque tudo já foi muito, muito trabalho. Aí ele falou assim, não sei. Aí eu voltei no Dr. Edson, que foi o que tinha feito essa última vez. E ele falou, e aí, Flávia, a gente tem mais um. Quando que você quer fazer? Eu falei, não quero mais fazer. Ele falou, mas... Eu falei, não, tô sofrendo muito, não sei o que eu faço. Ele falou, faz a barriga, então. Barriga solidária, né? Aí eu falei, mas lá fora... eu não estava assim convencida. Ele falou, faz aqui no Brasil. Eu falei, mas não pode fazer no Brasil. Quem vai fazer para mim? Ele falou assim, você arranja uma pessoa que faça para você. Ou a tua irmã, um parente, né? Aqui no Brasil, pessoal, ele é permitido. Nós temos um programa todo com o Dr. Vanderlan sobre isso. Então, depois vocês acessem aqui sobre como funciona no Brasil o útero de substituição. E também temos um programa de como funciona isso lá fora, tá? Então, se você tiver interesse nesse assunto, busca ali nos nossos vídeos. E aí, Flávia? E aí eu fui lá. Daí eu falei, saí de lá, ele falou, faz aqui, porque eu faço para muito casal homoafetivo. Eu já tenho todas as fichas, eu estava explicando para ela que eu já tenho o caminho, assim, toda a papelada burocrática. E aí ele me explicou que não precisava ser da família, podia ser qualquer pessoa. Desde que não envolvesse... Não envolvesse um pagamento. Um pagamento. E que é isso aí, que ela topasse. Aí eu fui atrás da pessoa, demorou um pouco para achar. Achei, daí a menina desistiu. Aí eu fiquei até meio desapontada, né? A gente fica, nossa, será? Não, e como você chega para a pessoa falando, não é um pedido simples, né? Fala não, assim, não olha, não dá para você ficar grávida por mim? E pedir um favor. Né? Você tem que chegar e pedir um favor. E aí... E é um favor que mexe com a vida da pessoa, né? Não é mexe muito. Porque mexe com a vida dela, de repente ela é casada com o marido, com o filho. A primeira, ela era muito nova, assim. E aí a mãe dela ficou muito preocupada. E aí eu também fiquei preocupada. Eu falei, gente, ela é uma criança, sei lá, ela tinha 21 anos, sei lá. Ela não é tão criança, mas é muita responsabilidade. Eu falei, gente do céu. Eu não posso ser responsável por ela. E foi até bom que ela desistiu. Eu fiquei meio decepcionada, mas aliviada também. Eu falei, bom, vamos para a próxima. Foi assim, né? E daí apareceu a próxima. Daí eu fiquei pensando. Pensei numa próxima, que era uma pessoa que convivia comigo. Cheguei pro meu marido e falei, eu vou pedir para ela. Ele falou, você tá doida? Como é que você vai pedir uma coisa dessas? Eu falei, eu vou falar com ela. O que você acha dela? Porque eu não posso pedir sem ele saber quem é, né? Depois ele fala, não gosto dela. Ele falou, não, fala com ela é legal. Aí falei, aí deu certo. E ela se assustou com o pedido? Ela assustou, ela tomou um susto, tremia.
E ela é minha manicure. E ela estava fazendo a minha unha. Então ela te acompanhou esse sofrimento desses anos de tratamento. Então ela é uma pessoa que conviveu na minha casa, porque ela, durante a pandemia, ela foi toda semana. E eu, durante a pandemia, eu fiz muitos tratamentos. E ela sabia, ela via que eu estava cada dia de um jeito, né? Tinha dias que eu falava assim, hoje você sobe aqui porque eu não posso me mexer, porque tinha feito uma transferência. Tinha dia que você estava destruída porque não tinha dado certo. E aí, na outra semana, É. ela falou, e aí? E aí, nada. Tipo, ela... Ela acompanhou. Acompanha, né? Porque ela tá toda semana em então, casa. talvez você tinha intimidade para falar com ela sobre esse assunto, tinha. sobre essa falta, né? Porque é um assunto difícil de você falar com um amigo. Era um assunto que ela é muito discreta. Muito discreta. Mas era um assunto que ela sabia que existia ali na minha casa, né? Ela via tudo e tal. E aí foi ela, que daí um dia eu falei assim, não vai arrancar um bife, que eu tenho uma coisa para te perguntar. Foi bem assim mesmo, que a gente se dá super bem. Ela ainda é brava, ela olhou para mim, o que você quer? O que você quer? Você imagina? E aí? Daí eu fiz a proposta para ela, ela começou a chorar, falou que não sabia o que pensar, não sabia como me ajudar, falou, pelo amor de Deus, é o que você tá pedindo para mim, né? E aí ela pediu para pensar. Foi para casa dela, conversou com o marido. Eu falei, você não precisa me dar resposta. Tem. Falei, você não precisa me dar uma resposta agora. Deixa passar o ano. Né? Ela pegou Covid na virada do ano. Eu ainda falei, nossa, ela vai desistir. Quer dizer, ela vai falar não, né? Ela vai desistir. Aí um dia ela me mandou, acho que ela me mandou o WhatsApp. Eu vou te ajudar a realizar o seu maior sonho, porque eu sou mãe. E eu sei. E eu tô te acompanhando, né? E eu sei o que é ser mãe, eu sei que é a melhor coisa da vida, eu vou te ajudar. E foi aí que tudo começou. Nossa. Olha, até me arrepiou. Arrepia. Eu contei para uma amiga minha, não contava para ninguém. Eu contei para uma amiga minha, Carol, que eu fui tomar um café com ela. Eu falei assim, Carol, você não sabe o que eu vou te contar. E a Carol, a gente desceu para ela me contar que ela estava grávida. E eu desci para contar. E eu chamei ela para falar contar que isso. eu não estava, mas que eu podia estar. Que você já tá. E aí ela falou, Flá, não sei o que, nananã. Eu tô grávida, aí eu fiquei super feliz por ela. Eu falei assim, bom, o que eu tenho pra te falar é que eu não tô, mas que eu achei a pessoa que vai fazer a barriga pra mim. Nossa. E aí a Carol começou a chorar, enfim, a gente sempre chorou. Porque é difícil, né? Uma relação de amizade quando uma fica, é tão difícil. Não, a Carol é uma pessoa muito sensível. E ela pegou na minha mão, assim, olhando e falou assim, vai dar certo com ela. Eu tô sentindo. Eu não sei se vai dar certo. Porque eu também já desencanei. Chegou uma hora que eu falei, se der, desce, não der, não deu. Eu não sei o que eu vou pensar, mas eu só pensava naquele momento mesmo. Assim, depois, se não for, a gente pensa, vai pro outro plano, né? Mas... E o outro plano seria a adoção. Eu não sei se eu estava... Eu não sei o que eu ia pensar depois daquele teste. Eu não sei. Tinha que esperar, né? Era a gente não consegue prever, né? Eu não sei o que eu ia fazer. Eu não sei. Eu precisava... A minha decisão também não depende só de mim, entendeu? Então... E aí, seu marido, ele falou, vamos. Porque tem que ter um apoio, né? Aí tive que conhecer o marido dela, fazer a todos filha os laudos dela, daí começa a parte burocrática. Ela teve que assinar um documento que ela assume que ela tem riscos de vida, como qualquer coisa, e que, enfim, ela tem ela teve quantos anos? 33. 33. Ela é jovem, que bom, não era uma gestação de risco. E daí ela assina o documento, daí assim que ela assina o documento, ela passa pelo Dr. Edson, foi lá, aí ele dá um monte de exame para ela fazer, daí a gente tem que entregar as documentações para ter a permissão do CRM. Porque ela não é da família, Porque né? ela não é da família, então precisa ter essa licença. Só que imagina, não era no meio da pandemia, mas era um pouco assim, meio pro final, assim, já estava um pouco, mas nossa, demorou pra caramba receber os documentos. E nessa hora a gente já tá ansiosa, né? Aí porque ela fez os exames, deu tudo certo, o marido dela fez exame, todo mundo passou por uma psicóloga. Eu, o marido dela, meu marido, não sei o quê. Não foi um processo, porque ainda teve muita coisa. Eu levei ela em outros médicos para ver se ela estava bem de saúde.
Porque também você tem, né? Mas a história foi boa. Ela já tinha sido aprovada. Aí, enfim, a gente entregou os documentos e senta e espera. E começou uma ansiedade para os dois lados, porque ela também tinha decidido. E aí também e você fica assim, gente, qualquer coisa ela pode mudar de ideia. E o medo dela desistir. E o medo de desistir. Depois de já ter feito tudo isso. E ela... Aí teve uma hora que começou a demorar para chegar a resposta, né? E eu também dormi um pouco no ponto. Eu não pensei... enquanto vinha a resposta, eu podia ter dado uma examinada nela melhor. Eu levei ela num médico que vê todas as vitaminas. E tudo. Eu vou dar uma geral nela. Porque era a minha última chance. E eu falei, essa menina tem que estar perfeita. E eu nem fiz comigo, né? Talvez eu deveria ter feito também. Não fiz, mas eu achava que eu era perfeita, né? Que eu não tenho problema. E levei ela num médico que fazia perguntas horrorosas para elas, mas perguntas assim, gente, que ela falava assim, Flávia, eu tô brava que você me trouxe aqui com esse médico. A gente, no final, dá risada das perguntas. Mas ela foi se pesar lá, não sei o quê, ele viu a gordura, viu que ele falou assim, você não pode engravidar. Você você tá com uma saúde de uma mulher de 60 anos. Mentira. Nossa. Aí eu falei, não acredito que eu trouxe ela nesse médico falar isso para ela. Eu falei, agora ela vai entrar no carro, vai desistir. Porque aí ele falou que ela tem que tomar vitamina, tem que emagrecer. Eu entrei no carro com ela, falei, Tainá, você quer desistir? Ela falou, não vou desistir. Esse médico é louco. Esse médico, eu não gostei dele, achei ele um idiota, não sei o que, mas eu vou tomar as vitaminas, eu vou tomar. Se você quiser que eu tome, eu tomo. Que bom para ela também, né? Quer dizer, no final, aí promoveu a gente saúde saiu dela de lá, também. a gente fez uns exames. Quando eu mandei os exames para ele, eu falei, ele falou, ela não está tão mal assim. Ele voltou um pouco, falou, ela tá bem, mas toma isso, isso. Ela tomou um monte de vitamina. Tomou tudo, ela é super responsável. Que maravilhoso. Que então ela ficou... Quando ela falou, não aguento mais essas vitaminas, Flávia. Quando a gente vai fazer a transferência logo, porque agora... Eu falei assim, mas o doutor Edson... ainda não liberou os processos. 2 dias depois ele me liga, a gente está pronto. Aí não tinha terminado as vitaminas, eu falei, desencana as vitaminas. Vamos que é o momento. Aí fez, a gente preparou ela, fez a transferência. Na hora que ela saiu da sala, ela virou para mim e falou assim, deu certo, é um menino. Nossa. Vocês não sabiam o sexo do embrião? Não, eu não tinha. Como era o último embrião... Eu não queria manipular aquele embrião, tirar um pedaço para saber o sexo, para saber se tem problema. Eu falei, eu não vou mexer, o que tiver que ser, vai ser. Se não for bom, ele não vai grudar, porque vai ver os outros não eram, então não implantou, sei lá. E aí... Nossa. E a ansiedade de 10 dias esperando. E ela ficava dando notícias nesses 10 dias? Ou ela ficou na casa dela? Não, eu falei, não quero nem saber o que você vai fazer da vida. Eu falei, eu ficava sentada no sofá durante 10 vezes que eu fiz. Imagina, eu ficava sentada no sofá, com a perna pra cima, sem me mexer, vendo Netflix, coisas engraçadas, que era o que eu achava que ia podia ajudar. Falei, eu falei, eu só, assim, como foi numa sexta-feira, eu falei assim, fica sábado e domingo tranquilinha. Segunda-feira eu quero que você volte a trabalhar, não quero que você faça o que eu fiz. Aí ela gozado, que interessante isso. Eu falei assim, não, volta a trabalhar, porque ela precisa trabalhar, Lógico. Né? E ela falou, tá bom. Eu falei assim, e eu pedi para ela, não faz o teste de gravidez, porque eu não quero saber. Nenhum médico deixa. De fazer antes. Eles pedem para não fazer, porque a mulher fica muito ansiosa, faz antes dos 10 dias e dá negativo, e daí já desanda tudo, a cabeça pira, né? Isso mesmo. Mas aí a gente chegou... Aí eu acho que a pior parte foi essa para mim. A parte esperar o resultado. Eu não queria esperar, não queria saber. Eu falava assim até pro Guilherme, eu falei, não vamos fazer o teste, porque se ela estiver grávida, daqui 3 meses ele vai saber, a barriga cresce. Se não... Não foi. Não foi. A gente fica sabendo assim. Ele falou... O medo, né, de se machucar medo, de novo. Pânico. Aí ele virou para mim e falou, você vai ter que enfrentar. É amanhã e você vai. Eu não queria... Bom, no dia seguinte, não queria levantar da cama. Não levantava. Não levantei. Ele falou, Flávia, que horas é o exame? É 8h30. Ele falou, então você levante da cama e vai.
não vou. Eu ficava com o chulé na cama, abraçada com o meu cachorro. Chulé é o cachorro. Ficava com ele na cama, falava assim, não vou, a gente vai ficar aqui, deixa ela ir sozinha. Aí eu tive que ir, né? E aí juro chegou por Deus, lá, surpresa. Eu cheguei primeiro, isso que eu cheguei atrasada, ela chegou mais atrasada. A hora que ela entrou, eu vi, abriu a porta, assim, ela tava uma luz na cabeça dela, eu vi. Assim, ela tava muito iluminada. Ela usa roupa branca, mas ela tava muito iluminada. Eu falei, gente, meu pensamento negativo, né? Falei, gente, tadinha. Eu não pensei, gente, será que deu? Falei, não, tadinha. Agora eu vou ter que consolar. Bom, eu já tô acostumada, mas por quê? Né? Você viu a luz e achou que era negativo? Não, eu achei que ela tava muito animada. Você achou que ela estava animadinha, muito animadinha. Diferente do que você sentia quando você ia fazer o exame. Exatamente. Eu falei, nossa, ela tá tão animada. Eu falei assim, é muito confiante essa menina. Gente, eu fiz 10, não deu. A ignorância protege, né, de alguma forma, quando você vai. Eu fiz 10, não deu. Ela fez 1 e tá aqui toda cheia de esperança. Eu falei, vou ter que consolar ela, meu marido. Eu já nem me consolava mais, eu já... Aí ela falou, tá, não sei o quê. Eu falei, tá aí, daqui a pouco vão chamar a gente, não sei o quê. Você dormiu bem? Dormiu bem. Tô fazendo muito xixi. Eu falei, não se anime, porque é da progesterona que você incha mesmo, não é que você tá grávida. É o medo. Fica animadinha. Medo. Medo de dar certo. Ela falou, tá bom, eu vou no banheiro, porque eu tô fazendo xixi toda hora. Eu falei, vai. Aí ela voltou e ela me entregou uma caixinha rosa, até eu lembro que era rosa a caixinha. Eu falei, nossa, que fofa. Ela trouxe um pão de mel pra mim. Olha que fofa. Eu não trouxe nada pra ela, né, pra agradecer. Nem pensei. Eu abri, era o teste de gravidez, que ela não era pra ela ter feito, que ela fez, positivo. Nossa, daí eu falei, Tainá, o que é isso? O que na saída do laboratório. Antes ela foi no banheiro, ela voltou pra salinha lá. Nossa. Eu falei, Tainá, o que é isso? Eu falei que não era teste. Ué, ela foi coerente com o que o médico disse. Não faça antes, mas no dia pode. Ela não tinha feito no dia, tinha feito antes, né? Ela não tinha de fazer o teste no banheiro. Bom, mas ela segurou pra te mostrar, pelo menos no dia. Ela tinha feito um dia antes. Daí porque a gente tem que entender que ela também estava ansiosa, né? Não era só você. Aí eu comecei a chorar no meio da salinha, aí as enfermeiras que vieram buscar para ela fazer o exame também começaram a chorar. Eu lembro que a menina tava de óculos, o óculos da menina tava embaçado. E aí foi super emocionante. Daí eu fiquei... Aí eu não contei também pro meu marido, esperei sair o beta certinho e fui contar pessoalmente. Eu fui até a empresa dele. E aí começa o medo. Aí começa o outro medo. Da gestação. Aí começa o outro medo, o medo dos 3 meses. Eu falei, ixi... E o medo do exame... Você já tinha tido algum positivo? Já. A primeira vez tinha tido positivo. A primeira vez que eu tinha feito também. Olha. Aí o outro medo, o medo dos 3 meses, né? Que você fala, e agora? E o medo dos exames, para saber a parte genética, se tá tudo bem, se não tem nenhum problema. Claro, porque o embrião não tinha sido biopsiado. Exatamente. E aí, você vê como as pegadinhas. Quando ela fez o exame para saber se estava tudo bem... O cara liga do laboratório mandando eu repetir o exame. 10 dias depois. Daí você falou. Aí eu falei, pronto. Mentira. Eu falei, olha só, que bom. Deu problema na máquina, né? Em geral é isso, você tá esperando... Falei, agora tudo bem, né? Vamos ver qual é o problema que vai vir, né? Porque mandou repetir o exame. E eu tinha o telefone do cara do laboratório, eu não sei por quê, porque é para agendar. É um atendimento mais personalizado nesse lugar. Eu liguei pro cara, mas eu liguei acho umas 18 vezes, ele me atendeu. Flávia, o que foi? Eu falei, pô, você mandou um automático para repetir o exame, assim... Ele, não, tudo bem, é porque ela vai ter que repetir, Flávia. Eu não sei se é por isso, mas é porque como ela é... O embrião é seu, a gente já sabia disso, mas precisava ter tirado... mais sangue dela e não sei o quê. É por isso. Eu entrei no Google ali também, que podia ser por causa disso. O Google aparece em todo lado. Aí eu me acalmei. Google. Eu falei, deve ser por isso. E no final não tinha problema nenhum. Mas tudo dava medo, né? Aquele exame lá. E como foi a convivência com ela nesse período? Ela continuou fazendo as suas unhas, continuou trabalhando, vida normal. Trabalhando normal. Ela continuou indo na minha casa fazendo a minha unha. Trabalho dela normal.
E os enjoos eu falei pra ela teve? que a mãe dela tinha medo, ela me falou que a mãe dela tinha medo que eu segurasse muito ela, ou controlasse a alimentação, ou falasse, não sai de casa, hoje você não tá bebendo, não sei o quê. Eu virei pra ela e falei assim, eu quero que você tenha uma gravidez feliz. Eu não quero saber. Você faz o que você quiser. Você é responsável por uma coisa que a gente combinou. Você já tem uma filha, assim, são 9 meses de um sacrifício pra você, mas você tem que ser feliz. Se quiser tomar uma taça de vinho, você toma. O que eu vou fazer? Eu não vou te controlar porque eu vou ficar louca, né? Vou ficar louca. Então, vai ser feliz, né? O que você precisar, eu tô aqui. E foi isso. E assim, eu até me sentia mal, porque eu não ligava pra ela todo dia. Eu mandava WhatsApp. Hoje você tá bem? Não, tá tudo bem. O que você precisa? Eu mandava pelo Rap, eu mandava o olhinho pra barriga, o remédio de enjoo. Uns mimos. Uns mimos, as vitaminas. Aí comprava roupa pra ela. E aí, você tá precisando de roupa? Comprava vestido, comprava sutiã, tudo. Ela ia aumentando e eu mandava as coisas pra ela. A gente um dia saiu pra comprar coisa. Mas era uma coisa muito... Era também uma forma de agradecer, assim, né? De você estar mimando uma pessoa que tá... O que eu podia fazer? A única coisa que eu podia dar pra ela era isso. Então, assim, eu dava roupa, mandava... Às vezes, eu mandava uma caixa de comida. O assim, que a filha dela pensou? Quantos anos tem a filhinha dela? A filha dela tem 7 anos agora. Nós vamos convidá-la. Quem sabe ela aceita vir aqui falar pra gente. A filha dela... 7 anos. Ela falou, mãe, como assim? Tem um bebê na sua barriga? Ela falou, não, é porque a barriga de uma amiga da mamãe é dodói, sei lá, ela falou assim. E ela não consegue, então eu vou gerar pra ela. Eu não tive você, só que essa minha amiga quer ter uma igual você, tipo você, um filho. Ela não consegue, eu tô fazendo pra ela. Pronto, acabou. A menina aceitou. Nunca perguntou. E foi a menina que falou que o dia que ia nascer, ela falou, vai nascer, já estava próximo para nascer. Ela falou, vai nascer no dia 5, mãe. A menina super descolada. Olha que bom. E conhece o Felipe. Conhece o Felipe. Conhece. Uma fofa, tem foto com ela. Me diga uma coisa, e como é que foi essa... Ela passou bem a gestação? A gestação dela ela teve passou nenhuma super bem. Não, ela teve. Ela é manicure. Ela teve túnel do... chama túnel do carpo. Ela tinha muitas dores nas mãos. E era o meu desespero. Mas muitas dores. E ela chegou uma hora que ela não conseguia trabalhar. E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, será que isso... Gente, justo com a ferramenta de trabalho dela, que ela ama, entendeu? Então eu fiquei muito, pra você ver a responsabilidade. Eu fiquei muito estressada. Eu falava assim, gente, vai dar certo. Eu levei ela numa nutricionista super boa, nem por isso, para ela não engordar muito. Eu levei ela em nutricionista, levei ela na dermato para ela cuidar da pele dela, do cabelo, para quando depois caísse, fui cuidando dela. E o pulso dela, as dores na mão, eu levava no meu ginecologista, que ele falava, Flávia, isso é super normal, então ela confiava nele. Super normal, assim, 10 dias depois, ou máximo um mês depois que ela tiver do bebê, vai zerar. E zerou. Ai, graças a Deus. E zerou. Que legal. Mas não teve sangramento, não teve nenhuma intercorrência, muito enjoo? Não, ela não teve sangramento, ela teve muito enjoo de manhã, ela não conseguia escovar o dente. A gente até procurou uma pasta sem sabor para ver se ajudava ela. Quer dizer, você viveu essa gestação junto com ela. Isso é muito bacana. Muito legal, porque você disse que ela ia toda semana na sua casa, né? Ela então você acompanhou, né, a gravidez. Acompanhei muito. Muito de perto. Mas era muito estranho, né? Ela estava grávida, lá, fazendo a minha unha. Numa boa, a gente assim, conversando. Eu falei, nossa, ele já tá ouvindo minha voz. E meu cachorrinho ficava muito do lado dela. Engraçado, né? Engraçado. Tem foto dele apoiado. Ficava e aí... E essa coisa de ter um filho em outro lugar? Você conseguia tocar? Você conseguia falar? Eu não conseguia tocar muito. Porque eu não... Assim, era uma coisa tipo... Ai, não sei. É estranho, né? Porque... Estranho, e eu não ficava tocando, falar, deixa eu pegar sua... Eu não sou muito desse mimimi de toque, não sou, porque eu acho que eu não gosto que fique em mim. Então eu não ficava nela. Entendeu? Mas de ouvir sua voz, de conversar, tudo isso já vai fazendo. É que assim, eu nunca tive outra gravidez, então pra mim aquela era a minha realidade. Então, e já tinha dado certo pra mim. Tava perfeito. Eu não, em nenhum momento
Depois de tantas tentativas, de tanta coisa que eu passei, aquilo... Ainda falei assim, nossa, eu devia ter feito antes. Tão simples, né? E o Felipe nasceu, gente do céu. O que foi aquilo? Parece que ele saiu assim lá do... Me conta um pouco disso. Não, o nascimento dele é uma coisa que não dá para descrever. Não dá. Vocês foram todos para o hospital? Estourou a bolsa? Chegou a estourar a bolsa? Não, eu tinha muitos combinados com ela. Tudo que ela queria, eu fazia. Mas ela era muito nota 10. Ela falou, Flávia, eu prefiro que seja cesárea. Porque eu tive parto normal e ela teve no SUS da filha dela. E não dão anestesia. Ela falou que ela sofreu muito. Até uma hora surgiu uma conversa de que parto normal era melhor para ela. Mas o meu médico achava que, assim... Ela mora longe, né? Eu não vou colocar ela dentro da minha casa, porque ela nem quer. Não faz sentido ficar ali esperando. Lógico. Ela mora longe, sei lá onde vai estar a história a bolsa, aquela loucura, São Paulo. Ele falou assim, vamos fazer uma coisa calma. Já foi tão tumulto, assim, tudo, né? Vamos marcar. E era um desejo dela também, né? E também era. Ele falou, vamos marcar a data, um horário bom, um dia bom, que, né? Uma hora você vai sentir que tá bem cansada. Aí a gente marca e vai. E vai em paz, gente. Não precisa todo mundo sair correndo preocupado. Será que tá bem? Será que ele tá nascendo? Será que o bebê... Não, quem vai trazer para o hospital? E de não chegar a tempo, né? Quer dizer, desse momento que você esperou tanto, de repente perder esse momento. Imagina, nasce no carro, sei lá. Sim. E aí, ela super topou e foi perfeito, porque foi um dia que ela estava fazendo muito mal, assim, se sentindo muito mal. E a previsão era para o dia 17 de maio. E a gente estava lá, era dia 4 que eu estava lá, que a gente... Era a última consulta, assim, para depois já ver que dia ia chegar. Ia chegar por ali. Aí ela falou, nossa, doutor Nilson, eu não tô aguentando, eu tô muito cansada. Ele olhou, fez o exame, falou, vem cá que eu vou te examinar, não sei o quê. Ele voltou e falou, gente, já sei quando vai ser. Amanhã, 6 da manhã. Tava com quantas semanas? 38. Ah, já tá com 38. Ele falou, já tá perfeito, ela tá ótima, ela acho que... Tem um exame que ele fez, ele falou, se eu for um pouco mais... Capaz que ainda vai, estoura não dá. Não, ela tá no limite. Ela falou, amanhã, perfeito. E era a data que eu queria. Eu falei, se ele não nascer no dia 17, que é um número que eu gosto, eu queria que fosse no dia 5/5/22. Não é que o molequinho... Nasceu no dia 5. E daí foi, eu falei, vai dormir. E aí, vocês foram pro hospital? Não. Era o fim da tarde. Aí voltou para casa, eu falei, vai lá, descansa, dorme, relaxa. Se você conseguir dormir, né? Até amanhã, pontualmente. Aí acho que ela veio para minha casa, eu não lembro, olha só, não lembro. Ela veio para minha casa, que era caminho da casa dela, e a gente fomos juntas. A gente chegou lá, era 4:30 da manhã, deu tudo certo. Sei. 4:30 da manhã. Não, acho que ela foi com a mãe, encontrei com ela lá. Falei, ai, meu Deus, será que ela tá atrasada? Ela vai atrasar, ela não pode atrasar. Imagina, super pontual. E aí vocês foram se encontrar na maternidade. E como é que foi esse combinado com a maternidade? A maternidade não tinha noção do que estava acontecendo. Não tinha noção. Um monte de gente. Eles não têm experiência, eles não entenderam nada. Falou, mas... Por que você vai entrar no parto? Mas por que você é a mãe desse bebê? Eu tive que explicar. Você teve que explicar Eu tive que explicar. Não, eles não têm... Que falei, bom, mas onde nasce esses vendo bebês como é importante de barriga solidária? Gente, onde nasce? Porque se vocês não têm experiência... Aconteceu uma vez aqui, uma ou duas vezes, acho que também muda a equipe, sei lá. E daí você pôde entrar? Não, daí... Eu tenho um documento do médico que eu sou a mãe, que ela é a barriga. Daí o pessoal entende e vai... Eles, sei lá, eles vão colocando lá. Aí a Adri, minha amiga médica, foi lá, conversou com o pessoal. Os médicos também já sabiam. Aquele médico que tinha falado para ela que ela estava ruim de saúde, ele é o diretor da Promater. E ele ajudou muito a gente também. E aí... aí vocês entraram todos no parto. Daí entrou todo mundo. Aí parecia que eu tava assim... Não sei onde eu tava, no céu. Com aquelas luzes, todo mundo de azul. De máscara. Aí foi... Nossa, daí começou... O médico é muito sério, o doutor Nilson é muito sério. Toda uma equipe super legal. O Guilherme não queria entrar, porque ele tava, né... A Tainá lá... Ele não queria, ele queria a privacidade dela, mas teve um amigo do Guilherme que falou, pode entrar que é o momento mais emocionante. Tá, ele ficou atrás do...
Aí ele ficou atrás Aí dela. ele ficou atrás dela. porque E daí não não foi vê. a melhor coisa que ele fez. Aí, Ai, que bom que ele... Ai, que delícia. e aí foi a hora que tirou o Felipe, assim, gente, eu falei, nossa, ele deu um berro, né? Choro. Eu falei, veio do além aquele choro, não veio, desceu assim a alma, não sei te explicar. Aí veio pro meu colo direto. Você estava preparada para receber isso? Não, acho que a gente nunca não tava. Eu tava. A cabeça tá, né? Eu fiquei super preocupada com ela, que ela teve uma hemorragia super séria. Porque na hora eu não sabia, fiquei todo mundo comemorando, abre a janela, mostra o Felipe, mostra pra ela foi super fofa. Ela falou, Flávia, parabéns, gente. Ela foi muito fofa. Aí, uma hora, Flávia, tem que abaixar a janela, que a gente já... tem que terminar. Aí a gente olhou, aí tava... E ele veio direto pro seu colo? Ele veio direto pro meu colo. Ele veio direto pro meu colo. Você tinha Já um quarto carimbou na o maternidade? pezinho no braço do Guilherme. Veio direto, mas aí ela foi para a sala de recuperação, depois ela teve que ficar mais tempo lá. Eu fui pro quarto com ele. Ah, não, ele teve que ficar também um tempinho. Parece que ele tinha que ficar um tempinho com... Não sei se é com ela, eu não lembro, eu só lembro. Mas eu tinha acesso a ele. Eu tinha acesso, me deram um crachá para eu poder entrar a hora que eu quisesse. Ficar lá com ele. Que legal. Acho que uns exames, eu não lembro. Não, foi muito legal, mas depois eu tinha o meu quarto, só que a minha pulseirinha era Tainá. Era Tainá, ele era com uma mãe, teoricamente, Tainá, e ela também, só que a gente ficou em andares diferentes e o Felipe não podia sair do quarto de jeito nenhum, ninguém podia tirar ele de lá, nenhuma enfermeira, nada, nem tiram. Porque senão a mulher não ia saber para quem levar. Para onde levar. Mas tudo bem. Tomou banho lá, tudo? Tomou banho no quarto, fez tudo lá. E aí o registro, vocês foram Aí o lá. registro também. Aí o Guilherme foi registrar, a gente tinha o documento, registrar tudo no nosso nome, mas o cara do cartório, tipo... O que é isso? Também não sabia. Isso? Tá vendo? Olha só como tem falta de informação ainda. Precisa muita informação, precisa ter um canal explicando Vamos passo fazer a isso, passo. Flavinha. Vamos fazer. Porque aí o Guilherme... Nossa, acho que faltou um documento... E ele teve que buscar. Eu não lembro o que era. Mas até então fica aquela tensão, né? Falar, meu Deus, tem que dar tudo certo. Ainda não deu tudo certo, né? Quer dizer... Mas aí, assim, o Felipe já estava no meu colo, para mim. Já tinha dado tudo certo. Depois, quando vai registrar, não vai registrar. Mas era burocrático para sair do lugar, porque eu só podia sair eu, ela e ele. Eu não podia sair com o Felipe, sozinha. Eu tinha que esperar ela sair. Então, o Felipe, eu tive que esperar... O Felipe podia ter saído até, acho que, não sei se no mesmo dia, não sei, mas eu nem questionei, mas... Você tinha que essa sair nós dependência. Tinha que sair nós três, porque senão vai parecer que eu tirei o bebê. Eu não sei como é que é. Mas eles muito inexperientes, assim, muito. E a gente sabe, entende, teve paciência... Ai, eu acho que eu tava tão feliz que também... E deu tudo certo. E agora ele vai fazer 1 ano e tá me fala uma coisa, maravilhoso. Agora ele vai fazer 1 ano. E aí, quando você viu, como é que foi esse vínculo? O que você pensou? Você lembra? Não. Eu não sei o que eu pensei. Eu falei, é meu, tá aqui, chegou, era tudo que eu queria. Realizado. Eu não sei, porque é uma coisa que você vai desenvolvendo o sentimento, né? Sim, até. com certeza. É muito novo, é de repente um bebê. Eu fiz uma terapia logo depois que ele nasceu. Eu fiquei muito mal, porque acho que eu fui dormir, acordei. Eu fui dormir, porque eu estava muito cansada, mas isso quando eu estava em casa. Porque na maternidade eu só ria. Ele fazia umas caras engraçadas, eu só ria. E ele quietinho, ele não deu um pio. Ele nunca chorou, até hoje ele nunca chorou. O Felipe. E aí eu acordei no dia seguinte e falei, gente, tem um bebê. E agora? No quarto, o que eu faço, né? É bem isso blues, daí, né? isso é uma coisa que pegou em mim. Daí eu tenho uma terapeuta que eu liguei para ela, falei, eu preciso de uma consulta. Ela falou, Flávia, calma, você não gerou ele assim como toda mãe que tá lá, ele não mexeu na sua barriga, ele tava em outra pessoa. Né? Então assim, você tem que entender que você assim realmente é de repente um bebê para você, para as mães que geram já imagina para você. Então começa a entender isso e não estressa, assim, não fica preocupada e tal. E eu me agarrei nisso... E foi. E fui. E hoje, 1 ano depois? Não, hoje nem parece, né? Eu acho que não faz diferença nenhuma. Que
pra mim não faz diferença nenhuma, eu acho. Até É seu. Eu fiz tanta tentativa, eu deveria ter feito a barriga antes. Se eu for, não quero, acho que eu não tenho mais energia. Mas se eu for ter um bebê amanhã e falar, Flávia, tenta você, não. Eu vou fazer uma barriga, aqui não, esquece. Ah, não, mas você não vai dar certo. Não vou fazer. E pra gente encerrar assim, o que você acha que foi determinante para você ir para esse caminho? O que acha que foi assim? Não, falou os meus assim, problemas de saúde. Os seus problemas de saúde. O teu limite foi o meu limite. Saúde. Uma hora eu falei, não adianta eu ter um filho se eu não tenho saúde para gestar gente. também. É, para gestar e para criar a criança, né? Sim, sim. Foi muito tratamento. Linda muito história, tratamento, viu? Mas que tem legal. que ter... Final feliz. Tem que ter o quê? Tem que ter... Eu não falo nem fé, sabia? Eu acho que você tem que ter vontade mesmo. Desejo vai com ou sem fé. Mas vai. Com ou sem medo. Mas se você quer, vai. Com ou sem medo vai também, Obrigada, Flávia, que delícia Foi falar ótimo, com né? você. Foi muito bom. A próxima o Felipe vem falar. Oba! Com certeza. Oba! E a Tainá, a gente pode convidar ela. É mesmo, Também. vamos convidá-la. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Obrigada, Paty. Obrigada, pessoal, que assistiu esse programa lindo com a gente. Deixa o seu like e vamos que vamos. Tem mais por aí. Um beijo grande.